Bora falar de Fluminense, família, porque o ano ainda tá longe de acabar, tá? Tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Só que o Fluminense, nesse momento, independente se vai ficar na Série A ou na B, graças a Deus começou a pensar no seu planejamento para a temporada de 2025. A gente, ao longo dos últimos dias, vem trazendo alguns vídeos falando sobre renovações, sobre dispensas de jogadores, e é esse assunto que a gente vai manter aqui, tá? Porque a gente está nessa data FIFA, são poucas notícias acontecendo, só que tem muita coisa de bastidor que a gente está sabendo já e tem muita informação para a gente trazer para vocês. Hoje a gente vai falar especificamente, como vocês viram na capa, sobre a situação de Diogo Barbosa, que virou prioridade para 2025, e de Renato Augusto, que está sem espaço, e a gente sabe que talvez ele possa estar indo para outro clube mesmo antes do contrato dele se encerrar com o nosso tricolor. Mas antes da gente passar para as notícias, confere aí embaixo se você já é inscrito no Quintal Tricolor. Se ainda não for inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreve, é de graça, não custa nada. E em troca disso a gente vai estar sempre trazendo notícias atualizadas sobre tudo que acontece no Fluminense para você que está aí do outro lado, valeu? Não deixa também de curtir o nosso conteúdo, que é muito importante. E claro, compartilha e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Vamos começar falando sobre o Diogo Barbosa, tá? O Fluminense, nos últimos dias, perdeu o lateral esquerdo Marcelo. Se de forma justa ou injusta, bom ou ruim para o Fluminense, não importa. Perdeu o Marcelo. E ficamos com 3 laterais esquerdos no elenco do Fluminense, já pensando no restante da temporada 2024. Diogo Barbosa, titular incontestável, ainda quando o Marcelo jogava no Fluminense, Diogo já era titular. Ficamos com o Gabriel Fuentes, que recém-contratado, não teve tantas oportunidades, a gente esperava até que ele fosse ter mais depois do Marcelo sair, mas ainda não aconteceu, a gente espera que ele tenha. E o Esquerdinha, que quando Diogo Barbosa e Marcelo estavam machucados, recebeu oportunidades, mas não engrenou, não conseguiu ter uma boa sequência e nas partidas que fez, deixou a desejar ali dentro de campo. Mostrou até que tem qualidade, mas a displicência em alguns momentos custou muito caro para o Fluminense. E por isso o Fluminense foi atrás de Gabriel Fuentes. Só que voltando para Diogo Barbosa, temos 3 opções e o Fluminense perdeu um dos jogadores que contava para o seu elenco para a próxima temporada, que era o Marcelo. O Fluminense queria renovação e o Marcelo também queria permanecer, mas aconteceu o que aconteceu. E o Diogo Barbosa, nesse momento, por conta de todo o cenário que aconteceu nesse Fluminense nos últimos dias, virou prioridade para a temporada de 2025. Isso mesmo, o Diogo Barbosa tem contrato encerrando agora, dia 31 de dezembro de 2024, mas o Fluminense está com medo do mercado. O Fluminense quer se cercar para que ele não tenha problema nenhum com outros clubes tentando levar o Diogo Barbosa. E por isso o Fluminense trata hoje Diogo Barbosa como prioridade para a próxima temporada. O Fluminense já busca nesse momento informações com o staff do atleta para uma renovação contratual. Se vai ser de 1 ano, 2, 3 anos, isso aí a gente ainda não sabe, mas o que a gente tem certeza é que o Fluminense quer manter o Diogo Barbosa no elenco para a próxima temporada, independente de primeira ou segunda divisão. Rapaziada, dos jogadores que o Fluminense tem encerrando o contrato, como Felipe Melo, Manuel, Marquinhos, Lucumi, Diogo Barbosa também, o único que eu venho dizendo aqui que eu acho interessante o Fluminense renovar é o Diogo Barbosa, tá? Porque o Diogo Barbosa, querendo ou não, é o único lateral esquerdo que ficou remanescente de um bom período que o Fluminense vinha vivendo. Então o Diogo Barbosa tem que ser mantido no elenco, sim. A gente sabe que não é o melhor lateral do mundo, a gente sabe que não tem tantas opções no mercado também para que o Fluminense possa falar, pô, Diogo Barbosa, mete o pé que a gente não vai achar ninguém não. Mete o pé que a gente quer outro jogador aí, tem uma porrada de jogador, não tem jogador no mercado para lateral esquerda com que o Fluminense possa contratar de forma facilitada, tá, rapaziada? Livre no mercado deve ter uma porrada. Agora, melhores que o Diogo Barbosa ou no mesmo nível, muito difícil da gente contratar. Não estou dizendo que o Diogo Barbosa seja supra-sumo, mas do que a gente tem no mercado, eu acho que a renovação com o Diogo Barbosa é mais um acerto do Fluminense do que um erro, obviamente, nesse momento. Mas ainda assim, temos a informação de que o Fluminense vai buscar um outro lateral para a próxima temporada, tá? Não vai ficar só com o Diogo Barbosa, Gabriel Fuentes e Esquerdinha, não. Deve fazer algum negócio aí para emprestar o Esquerdinha, provavelmente na próxima temporada, e trazer mais um lateral esquerdo para disputar essa posição junto com o Fuentes e Diogo Barbosa. Mas nesse momento o Fluminense quer a renovação do Diogo Barbosa de qualquer jeito, a qualquer custo, para se blindar de possíveis investidas do mercado de transferências, que a gente sabe que acabou a temporada, o mercado de transferência abre e aí começa aquela dança das cadeiras enorme no futebol brasileiro. E falando já em dança das cadeiras, vamos falar de Renato Augusto,
que tem contrato encerrando com o Fluminense somente em 2025, mas tem tido pouco espaço, mesmo quando o treinador que o pediu no Fluminense estava aqui, que foi o Fernando Diniz. Renato Augusto tem poucas partidas no Fluminense, tem poucos minutos, e com o Mano Menezes ele perdeu mais espaço ainda. Claro, nas últimas partidas, Renato Augusto até entrou em campo, mas a gente não pode falar que é com aquela qualidade que a gente imaginava. A gente não pode falar que é com aquele ímpeto, com aquela vontade toda que a gente estava esperando que o Renato Augusto fosse trazer para cá. Não é esse Renato Augusto que a gente tem visto um Renato Augusto que mais tempo fica no banco de reservas, observando tudo e sendo meio que um auxiliar do Mano Menezes, do que em vários momentos o Mano Menezes encosta ali junto com o Renato Augusto, fica trocando ideia para falar sobre o jogo, para falar sobre alguma mudança tática e tudo mais. E aí o Renato Augusto acabou virando mais que um conselheiro do Mano Menezes do que um jogador de futebol nesse momento para o Fluminense. E temos informações de que o Fluminense deve facilitar uma saída do Renato Augusto caso chegue alguma proposta interessante para o atleta. Interessante para o Fluminense seria vender o jogador. Só que vender um jogador com a idade do Renato Augusto é quase impossível. Então, se o Fluminense conseguir colocar ele no mercado e negociar essa transferência, seja por empréstimo, pagando parte do salário, ou de forma definitiva, seria o ideal. E hoje nós sabemos que o Grêmio tem muito interesse na contratação do Renato Augusto para a temporada de 2025. Opinião minha. Se o Grêmio quer levar e o Fluminense não quer manter o Renato Augusto no elenco, libera o Renato Augusto para ir para o Grêmio. Libera ele, manda ele para o Grêmio. Renato Augusto, muito obrigado por ter vindo aqui e sofrido o pênalti da final da Recopa, onde o John Arias faz o segundo gol e o Fluminense é campeão. Muito obrigado por isso. Mas de resto, a gente não tem nada para agradecer o Renato Augusto. Eu acho que a única boa finalização do Renato Augusto nesse tempo inteiro que ele está no Fluminense foi naquele Fla-Flu lá no começo do ano que a bola bate na trave. De resto, Renato Augusto não existiu no Fluminense. E sendo sincero, como eu já falei, chegou proposta, libera o Renato Augusto, não mantém ele no elenco para a próxima temporada, porque não vale a pena, tá? Não vale a pena. Já falamos muito sobre outros jogadores também, e saindo mais informações, mais notícias, nós vamos estar trazendo aqui para vocês no Quintal Tricolor. Então, já pedi para vocês uma vez, lá no começo, custa nada pedir de novo. Se inscreve, curte, compartilha o nosso conteúdo e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade aqui do Quintal Tricolor, tá? E vou deixar bem claro para vocês, mais uma vez, estamos com um sorteio de uma camisa, uma rifa, lá no nosso Instagram, @Quintal Tricolor. Segue a gente por lá, pergunta pra gente via direct, que a gente tira todas as dúvidas para você concorrer a essa camisa original do Fluminense Superbet 2024. A tricolor tradicional é ela que a gente está fazendo uma rifa para você que está aí do outro lado, quem sabe conseguir vencer e ganhar essa camisa. Então, segue a gente por lá também, manda mensagem no direct que a gente vai estar tirando a dúvida de todo mundo para que você possa concorrer a essa camisa também. Minha rapaziada, muito obrigado, saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.